A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, o projeto de lei antifacção. A votação foi simbólica, sem contagem nominal de votos. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara em novembro do ano passado, mas foi alterada no Senado e precisou passar por nova análise na Câmara dos Deputados. Agora a lei segue para a sanção ou veto do presidente Lula. Marília Ribeiro é quem nos conta os detalhes. Aprovação cercada de polêmicas e críticas. Marília, ontem falamos sobre isso. O projeto começou na Câmara, voltou para o Senado, voltou para a Câmara de novo. E agora, o que é que foi aprovado? O que é que vai chegar nas mãos do presidente Lula? Neila, quase tudo aquilo que foi colocado por Guilherme Derrit naquela última versão apresentada lá na Câmara dos Deputados, quando nós tivemos aí a votação em novembro do ano passado. Neila, mesmo com essas idas e vindas e também com essas críticas em relação ao texto, houve muita articulação e participação do governo para poder votar esse projeto ontem à noite na Câmara dos Deputados. Neila, ontem nós comentamos que o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington Lima Silva, ele esteve na Câmara dos Deputados, participou ali de um café da manhã com a bancada da Segurança Pública, onde houve ali também articulações envolvendo esse projeto de lei, mas também aquela proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Antes mesmo de Guilherme Derrit apresentar a sua versão dessas mudanças que foram feitas, o ministro esteve reunido com Guilherme Derrit por videoconferência na segunda-feira, ali por cerca de 2 horas, que foi onde eles conseguiram ali entrar em acordo em relação a alguns pontos que sofreria ali as alterações. Com o texto aprovado na Câmara, ele veio para o Senado Federal, recebeu a relatoria do senador sergipano Alessandro Vieira, onde ele fez ali alterações naquela primeira parte do projeto de Guilherme Derrit. Lembrando que esse texto nasceu no governo federal, chegou no Congresso Nacional, passou pela Câmara dos Deputados primeiro. Tivemos críticas aí por conta da relatoria. Guilherme Derrit era ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, deixou o cargo para poder receber essa relatoria, fez mudanças ali, deixou completamente descaracterizado o texto que nasceu no governo federal, passou para o Senado. Alessandro Vieira tentou ali, então, trazer novamente a digital do governo para esse projeto, mas acabou sendo vencido porque as alterações que ele fez, a maioria delas foram derrubadas na Câmara dos Deputados nessa terça-feira. Nós estamos falando de quais pontos que foram retomados, Neila? Nós estamos falando aí, então, da retirada da verba da Polícia Federal e o repasse de parte da arrecadação a estados e municípios. Essa parte aí, ela foi alvo aí de diversas críticas, porque, de acordo com a base do governo, isso tiraria aí a autonomia da Polícia Federal em relação às investigações. Além disso, o deputado Guilherme Derrit, ele voltou para o texto aí a pena de até 40 anos para o crime de facção e também proíbe aí o auxílio reclusão e o direito ao voto de presos provisórios. Ele também retirou a tributação das bets para poder financiar a segurança pública. Esse trecho foi colocado pelo senador Alessandro Vieira, que em seu parecer ele disse que a estimativa dessa tributação ela poderia gerar uma arrecadação estimada em 30 bilhões de reais por ano, e esses recursos eles iriam permitir aí o financiamento de ações para a segurança pública e também para o sistema prisional. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, essa parte envolvendo essas taxações de bets, elas devem ser apresentadas em um projeto à parte. Isso deve acontecer ao longo de 2026, mas vai ser tratado em um projeto à parte e não dentro do projeto de lei antifacção. Agora, Neila, o texto ele segue para a sanção do presidente Lula. Ele deve, então, aí, de acordo com alguns interlocutores, o presidente Lula deve vetar parte desse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Esse projeto de lei antifacção, ele foi apresentado, Neila, naquela esteira da mega operação no estado do Rio de Janeiro, onde deixou mais de 100 pessoas mortas. Ele chegou no Congresso Nacional depois da PEC da Segurança Pública, que está em tramitação desde abril do ano passado, mas esse texto ele conseguiu avançar e ele deve sim ser usado como bandeira nessas eleições, tanto para o governo
quanto para a oposição. Segurança pública deve ser o foco principal das eleições que acontecem em 2026. Agora, a gente aguarda para saber se de fato o presidente Lula deve vetar parte ou integralmente esse projeto ou se ele deve sancionar o projeto relatado por Guilherme Derrite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por Alessandro Vieira. Neila. Muito bem, Marília, muito obrigada pelas informações. E agora eu continuo com esse assunto aqui no estúdio com a